gostoso. Fique de pé, por favor. Pegue a sua Bíblia. Eu quero ler, sem mais demoras, 2 versículos no Evangelho segundo Marcos, capítulo 4. Evangelho segundo Marcos, capítulo 4. Uma palavra dirigida aos crentes maduros, aos irmãos que têm um entendimento que nós estamos aqui para cumprir a nossa missão e não podemos nos distrair. Eu vejo os crentes, de uma forma em geral, muito distraídos com as coisas desse mundo, e há uma missão que nós vamos ser cobrados. Aqui está a palavra, Marcos, Evangelho segundo Marcos, capítulo 4, versículos 35 e 36, depois nós vamos ler outros textos. Marcos 4, você pode acompanhar na sua Bíblia ou na TV, capítulo 4, versículo 35. Naquele dia, sendo já tarde, Jesus disse aos discípulos: vamos passar para outra margem. E eles, despedindo a multidão, o levaram assim como estava, no barco, e outros barcos o seguiam. Vamos orar, agradecer a Deus. É tão bom, Senhor, estar na Tua presença neste lugar, nesta noite, guardados por Ti, ouvindo a Tua palavra, uma palavra que há de acalmar as nossas preocupações, as nossas ansiedades, não nos permitindo que sejamos, que fiquemos cada vez mais ansiosos pelas notícias que chegam no mundo inteiro, ó Deus, notícias de mal, notícias para atemorizar a igreja. Pai, nós te pedimos que a Tua palavra nos traga paz, nos dê a direção, para que possamos cumprir a nossa missão enquanto igreja. Em nome de Jesus nós oramos e que todos digam amém. Você pode tomar o seu lugar. Não se trata de um culto específico de missões, mas eu diria que nós poderíamos transformar esse culto num culto de missões sem problema algum. Até porque nós não temos esse hábito, de especificar um culto para missões, mas volta e meia a gente convida pessoas que fazem missões. Já trouxemos um índio, pastor, pregador, já trouxemos pessoas que fazem tradução de Libras, que fazem missões entre os surdos. Nós já trouxemos teatro para fazer missões, enfim, de tempos em tempos, missionários de outros países, americanos, nós já trouxemos missionários de Israel, nós já trouxemos tantas pessoas. Então, a gente sempre se inspira nas missões para falar da nossa missão. Esse é o papel da igreja, nós não podemos nos esquecer disso. E é bem verdade, como eu disse há pouco, antes de orarmos, eu vejo a igreja de uma forma em geral, isso se refere a nós ou qualquer outra igreja, exceto pouquíssimas igrejas que têm um trabalho consciente de missões. Eu vejo a igreja de uma forma em geral um tanto quanto dispersa, despreocupada, alienada com a missão. Nós temos as nossas lutas, dificuldades, mas nós não podemos nos esquecer que a missão que o Senhor Jesus nos deixou deve ser a prioridade. Uma vez alcançados por Ele, nós precisamos também alcançar muitos outros que talvez tenham nesses últimos dias muita dificuldade, até porque não é a quantidade de igrejas. A diversificação das denominações poderia ser algo positivo. Hoje, ninguém pode dizer que não tem uma igreja que ele aceite, que ele goste, que ele se envolva. Há todo estilo de igreja, igrejas que a gente até nem identifica como igreja, mas é uma igreja. Reuniu 2 ou 3, falou de Jesus, ali está uma igreja. A questão é que muitas vezes na prática da igreja, na doutrina da igreja, na liturgia da igreja, nós encontramos determinados elementos que não combinam com o nosso modo de cultuar a Deus. Então nós estranhamos, mas isso não significa que não seja uma igreja, até porque cada qual deve dar conta de si a Deus. Você concorda? Você pode dizer amém por isso? Então, muitas vezes, nós observamos as igrejas e não vemos esse envolvimento de um trabalho missiológico, como nós chamamos, um trabalho de levar a palavra em tempo e fora de tempo. Nós temos investido aqui, já fizemos vários cursos
não é, de evangelização, estamos sempre incentivando os irmãos, mas eu entendo que isso deve ser um voluntariado, mas mais do que isso, uma vontade de fazer. Por que eu entendo que muitos crentes, mesmo depois de tantos anos, acabam enfraquecendo e se desviando? Porque estão vivendo debaixo de uma desobediência. E é uma desobediência que não diz respeito à ordem pastoral. A ordem de ganhar almas para o reino de Deus não é específica de um pastor ou de uma igreja. Essa ordem é do Senhor Jesus. Nós sabemos que o Brasil, né, conforme consta na história, nós fomos evangelizados até de uma forma um tanto quanto estranha, né? Hoje a gente analisa aquela evangelização de mais de 500 anos atrás e a gente diz, olha, o jeito não era esse, mas nós fomos alcançados. Se temos hoje um caráter cristão no nosso país, independente da denominação que nos evangelizou e de tantas denominações que existem hoje, nós sabemos que houve um princípio. Se não tivéssemos sido descobertos, né, numa hipótese assim quase remota, mas se nós não estivéssemos recebido aqueles que trouxeram a palavra de Deus, como seria a nossa nação? Será que nós seríamos índios que conservariam as suas matrizes e aí não teríamos um contato com o Senhor Jesus? Porque a história foi pregada. De um jeito ou de outro, a Igreja Católica Apostólica Romana enviou muitos padres e missionários para falar do Evangelho. Talvez hoje a gente não concorde o modo que foi feito, muitos discutem sobre a história, mas não é isso que nos faz pensar. Pelo contrário, nós temos ali o anúncio do Evangelho, até porque nós não somos perfeitos também para levar o Evangelho às nações. Estamos falando de uma igreja que possivelmente vai nascer lá em Aracaju. Eu não posso dizer que vai ser a melhor igreja de Aracaju, mas vai ser mais uma igreja para, quem sabe, preencher a lacuna de uma população que precisa ouvir mais de Jesus, ao invés de ficar tanto tempo ouvindo notícias tristes, notícias que dificultam a nossa paz, né, que nos roubam um pouquinho a nossa paz. Então, quando eu começo a pensar sobre essa questão da missão da igreja, como é abrangente, irmãos? Inicialmente, quando eu conheci a Igreja de Nova Vida, o primeiro trabalho missionário que eu me envolvi foi com missões urbanas, cuidando, eu, Vera e meus filhos, que ainda eram pequenininhos, de moradores em situação de rua. Nós nos reuníamos toda semana, toda semana às sextas-feiras, para levar a palavra no centro da cidade de Belford Roxo. Ali nós atraíamos aquelas pessoas com roupas, com medicamentos, com cuidados, com corte de cabelo. Nós fazíamos um trabalho social, mas a missão da igreja não é inicialmente social. Isso, glória a Deus, se as igrejas têm essa visão, mas o trabalho principal, a missão da igreja é salvar vidas. Mas para que a gente salve, como eu vou falar de Jesus para uma pessoa que não almoçou, não tomou seu café durante o dia todo? Será que nós não podemos juntar as duas coisas e fazer algo primeiro para atrair essas pessoas e mostrar o papel da igreja literal, que é evangelizar? Quando nós lemos a carta, primeira carta de João, se você desejar abrir, vai estar aí na TV para ganhar tempo. Veja que há aqui um chamado geral, além do chamado de cada um de nós, alcançar almas, povos. Primeira carta de João, capítulo 4, versículos 7 e 8, quando o apóstolo diz: amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus, e todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Quem não ama, não conhece a Deus, pois Deus é amor. Aqui não está especificando a quem devemos amar. Aqui não está nos dando uma direção, olha, você deve amar os povos indígenas mais do que os demais. Você deve amar os povos do Oriente mais do que do Ocidente. Não está especificando. Aqui, quando nós lemos todo o contexto dessa carta, nós vamos ver que é uma palavra dirigida àqueles que entendem que primeiro foram alcançados pelo amor de Deus, para depois alcançar através desse amor as outras pessoas. Isso está acima de uma denominação. Isso está acima de uma doutrina. E apresentar Jesus às pessoas começa com o nosso próprio testemunho.
Lembre-se que essa missão geral da igreja, independente de igreja, de título, pastor, eu tenho um chamado para a música. Sim, talvez você tenha um talento musical, mas antes que você aplique o seu talento na igreja, fora da igreja, onde quer que você esteja, você tem que falar do amor de Deus na sua vida, para que as pessoas que ainda não conhecem o amor de Deus se aproximem de Jesus. Veja que há uma missão que nós não podemos negar. O que nós percebemos é que nos últimos dias nós encontramos igrejas demasiadamente preocupadas, e eu falo primeiramente da nossa igreja, desta família, que muitas vezes está tão preocupada em concluir obras. É claro que há uma necessidade, mas isso não impede que a gente vá lá fora, encontre pessoas e diga, olha, você precisa de Jesus, você precisa conhecer a palavra de Deus, discipulá-la, ofertar a ela uma palavra, a Bíblia, convidá-la para conhecer a sua igreja. Tudo isso faz parte, mas desde que você abrace a missão. Queridos, nós estamos aqui porque um dia alguém abraçou a missão. Nós estamos aqui porque um dia alguém falou de Jesus para nós. Quem nasceu em berço evangélico foram os seus pais, a sua mãe, o seu pai, os seus avós. Alguém falou de Jesus para você. Talvez você não tenha nascido em berço evangélico, como eu não nasci, mas estando vivendo muito bem, obrigado. Alguém disse, olha, você está indo bem, mas vai bem mal daqui para frente. Foi essa palavra que eu recebi de um pastor que me evangelizava, dizendo, olha, seus projetos profissionais são maravilhosos, mas tudo isso está afadado a ter um fim. E ele usou a expressão muito simples, o diabo quer puxar o seu tapete. E eu brinquei com ele e disse, não, eu estou com o chão firme, você não vê o tapete que o diabo colocou para você pisar. E se você não pular fora enquanto há tempo, ele vai puxar o tapete. E a queda é muito feia. Sabe por quê? A expressão que ele usou tem pessoas que pisam no tapete em chão firme, mesmo assim elas tropeçam. Mas há outras que acreditam que tapetes voam, e quanto mais alto elas vão, maior é a queda. Ele pegou o gancho da brincadeira que eu fiz e disse, enquanto você não conhecer Jesus e não apresentar todos os talentos que Deus te deu para Ele, você não avança. Irmãos, não era uma palavra de bloqueio, de limitação ou de maldição. Era o amor de Deus no coração de um homem que olhava para uma outra pessoa e dizia, ele também precisa desse amor. Esse amor tocou meu coração, tocou minha família, aqui estamos nós, falando desse amor e alimentando a igreja com esse amor que é extremamente necessário. Esta é uma obrigação, diria eu, para todos nós que nos chamamos igreja. Não podemos deixar passar despercebido essa missão. Marcos, aí mesmo em Marcos capítulo 16, quero ler com você o finalzinho do Evangelho segundo Marcos, quando o evangelista deixa muito claro qual foi a mensagem de Jesus. Marcos 16, versículo 14. Depois de Jesus ter ressuscitado, aparecido para os seus discípulos, ele libera uma palavra que era a missão da igreja, porque logo ele estaria sendo conduzido aos céus, e a partir daí a responsabilidade seria de quem? Da própria igreja. Da própria igreja. Versículo 14 de Marcos 16. Finalmente Jesus apareceu aos 11 quando estavam à mesa, e censurou-lhes a incredulidade e a dureza de coração, porque não deram crédito aos que o tinham visto já ressuscitado. E disse-lhes, vão por todo mundo, preguem o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem, porém, não crer, será condenado. No sentido de o papel da igreja não é salvar, mas anunciar a salvação. Quando nós pensamos na nossa responsabilidade, e isso Jesus vai cobrar de todo crente, independente do modo que ele acredite, independente da linha teológica da denominação dele, independente de qualquer coisa. Jesus vai cobrar de nós o que fazemos ou o que fizemos com o nosso tempo enquanto tínhamos condições de falar de Jesus. Não, pastor, mas eu não tenho tempo para sair para evangelizar. Não, você não precisa sair para evangelizar.
Só pelo fato de você ir a algum lugar, você já é um evangelista enviado por Jesus onde quer que você esteja. Você vai ao mercado, então lá é o lugar de falar de Jesus. Você vai ao banco, lá é o lugar de falar de Jesus. Até porque no banco você encontra gente desesperada, né? Você já viu? Quer ver gente desesperada? Depois do cemitério é o banco. Que eles vão lá perguntar, por que meu dinheiro saiu daqui? Aí você tem que, de alguma forma, encontrar uma estratégia para falar de Jesus. Nem só do dinheiro, mas do modo dele entender o cuidado de Deus com ou sem aquele dinheiro. Porque a gente encontra ainda pessoas que estão desesperadas porque lhe falta o dinheiro para pagar determinadas contas. Quem é que não fica abalado quando precisa acertar alguns compromissos e não tem reservas? Todos nós, independente do nível do nervosismo, da preocupação, nós ficamos preocupados. Puxa, eu precisava pagar essa conta. Descanse o coração. Antes que você se desespere, procure aprender com a situação difícil. Quem fez a conta? Foi você? Então você tem que aprender a não fazer mais esse tipo de conta. Ou tentar controlar a sua... Aí entra a história total da relação do homem com Deus. Senhor, me ajuda a controlar a minha conta. Me ajuda a controlar a minha razão. Muitas vezes faço coisas cheio de razão e que no final eu vejo que eu não tinha razão. O que precisava acontecer antes de tomarmos determinadas decisões? Consultar o Senhor. E nós vamos ver que muitas das nossas preocupações, coisas que nos abalam, que endurecem o nosso coração, diz respeito às preocupações desta vida, coisas relacionadas a esta vida e decisões que tomamos muitas vezes erradas. Vê que Jesus acabou de dizer que ele censurou a dureza do coração dos seus discípulos. Por que ele censurou? Porque alguém havia dito, olha, o mestre ressuscitou. E alguns preocupados com a ação dos romanos, dos judeus, das perseguições, muitos não acreditaram na ressurreição de Jesus. Ele precisou aparecer, pregou-lhes a palavra e disse, olha, eu vou dar a missão na mão de vocês, mas vocês precisam melhorar a fé, vocês precisam crer nas coisas sobrenaturais. Quantos são aqueles que não ganham almas para o Senhor, porque eles estão enxergando nele a capacidade de ganhar almas. E a capacidade não é nossa. Não adianta você dizer, pastor, mas eu falo de Jesus para meu parente, meu esposo, para minha esposa, para meu vizinho, ele nunca se converte, ele não abre o coração. E eu digo, olha, você não pode insistir achando que você vai ver o fruto, você tem que insistir porque é uma determinação do mestre. O mestre liberou uma palavra dizendo que nós devemos buscar meios de falar sobre ele, independente da sua capacidade. Falar de Jesus abertamente, verdadeiramente, independente se você vai ver o fruto ou não. Eu me lembro com clareza, num dos meus livros, ele já é um livro esgotado, acho que foi o meu segundo livro, quando eu escrevi um testemunho maravilhoso, contado por um amigo de trabalho, que havia um homem, numa cidade do interior de Rio de Janeiro, pensa num crente que não sabia falar outra coisa a não ser pregar o evangelho. E ele passava todos os dias do lado da casa dele, do vizinho, e dizia, olha, você precisa de Jesus, meu vizinho. E o vizinho que tinha uma religião totalmente contrária ao cristianismo, um vizinho que estava ainda naquela religião que faz os seus sacrifícios nas encruzilhadas, que tem o seu jeito de viver daquela forma, talvez tenha aprendido com seus antepassados. Mas havia um respeito entre eles, e todas as manhãs ele ia lá comprar pão, e ele falava de Jesus, e ele entregava um folheto, e aquele vizinho, ao ver o testemunho daquele homem de Deus, um homem sério, um homem com um modo ilibado de viver, um homem calmo, transparecendo a paz de Jesus, veja o quanto isso é importante, aquele homem não cessava de falar. E o vizinho ouvia, e durante anos aquele vizinho ouvia. Nunca foi uma igreja evangélica, nunca parou para conversar sobre Jesus, mas ele ouvia. Até um dia que o vizinho, saindo de casa, não encontrou aquele homem, né, que se dedicava a uma religião estranha, e ele ficou um tanto quanto preocupado. Aquele homem estava ali ansioso por saber o que estava acontecendo.
Então, chegou ao ouvido dele que aquele homem havia adoecido. Ele estava lá, mas não podia ir à calçada. Mesmo assim, ele insistia e mandava um folhetinho dizendo: avisa ele, se ele quiser que eu vá orar, eu vou. Mas, verdadeiramente, ele tem que autorizar. E ele não autorizava, mas ele insistia em dizer que Jesus o amava. Quando o homem melhorou, voltou à rotina de encontrar o homem de Deus, andando de um lado para o outro, até que um belo dia, quando este homem que havia estado doente uma ocasião, ele foi para a calçada, por uma situação que não sabemos qual é, ele estava angustiado no seu coração, e por uma única vez, segundo o relato, ele queria muito encontrar com o homem de Deus, só que o homem de Deus não passou. A hora foi passando e ele disse: o homem nunca atrasa, ele é pontual, ele vai à padaria, compra os pães, ele volta, e ele não passou. E o homem ficou agora nervoso, como o outro havia ficado. Ele vai se aproximando do portão e vê muitas pessoas entrando e saindo, e ali ele pergunta: onde está o meu vizinho, o homem que falava de Jesus para mim? E alguém disse: ele partiu. Jesus o chamou, Jesus o recolheu. Então o homem ali começou a entender que ninguém mais se dedicaria a falar do amor de Deus a ele. Por algum motivo, agora ele estava convencido que ele queria mais, que ele precisava ouvir mais, mas não tinha mais quem falasse. Então, queridos, independente do quanto nós vemos os frutos, sabe o que aconteceu? Aquele homem foi até o sepultamento, um momento, imagina um cemitério de crentes, né? Tomado por crentes, canções de crentes, palavra de Deus sendo pregada, e agora aparece um homem com as suas vestimentas conforme a sua tradição religiosa. Assustou, os crentes olharam e acharam que ele ia zombar do sepultamento, mas o pastor sábio mandou que a igreja acalmasse o coração, as atenções não estavam mais para o corpo que ele estava, mas ele se aproximou e perguntou: homem, o que vieste fazer aqui? Ele disse: eu vim me despedir daquele que se dedicou tanto tempo a falar do Deus de vocês, e pelo jeito agora ninguém mais vai acreditar que eu posso receber a palavra que vocês pregam. E o homem de Deus, agora o pastor com muita sabedoria, então fez um apelo, e aquele homem aceitou Jesus no cemitério, irmãos. O homem de Deus não viu o fruto, mas o fruto nasceu. Naquele dia, a alegria tomou conta de tal maneira daquele povo que meio que esqueceram o corpo ali. Porque o que eles estavam vendo era o resultado de um trabalho evangelístico feito por um entendimento de que Deus quer que façamos isso despreocupados dos frutos. Ai, pastor, eu não quero mais evangelizar meu marido, porque eu falo, ele zomba. O seu papel é continuar falando. O seu papel é não desistir. Quem vai fazer com que a semente cresça e dê frutos é o Espírito Santo de Deus. Se você desistir, é como se você tivesse lançado a semente e não colocado um pouquinho d'água todos os dias. Você deixasse aquilo estragar, a terra não foi revolvida, você nem acreditou na semente que você estava lançando. Queridos, como nós precisamos cumprir o papel da igreja e sem colocar desculpas. Veja que Jesus sabia que esses discípulos estavam com medo, amedrontados, com o coração endurecido, mas ele diz: vocês vão para o mundo, ganhem almas, anunciem. E aí, nesse entendimento, se vocês cumprirem os requisitos, quais eram já os requisitos? O primeiro era batizar. Se você prega e eles se batizam, ou seja, confirmam a fé, eles estão salvos. Mas não é o papel da igreja ficar procurando os frutos. Qual é o papel da nossa igreja? Semear, molhar e esperar que Deus dê o crescimento. Muitos frutos nós vemos, muitos. Outros a gente não vai ver. De verdade, não haverá tempo. E aqui, quando eu começo a ler esse texto, eu vou me lembrando do texto inicial que nós lemos, porque o texto de Marcos 4, você pode voltar lá, vai falar de 3 requisitos fundamentais. Olha, se você quer ganhar almas por reino, quantos querem ganhar alma por reino? Diga glória a Deus. Você precisa saber renunciar, ser sensível a uma mudança de atitude, e você precisa também ser espiritual. Como eu disse, é uma semente invisível,
dando a Deus o crescimento e muitas vezes um fruto que nós não vamos ver, mas são frutos que o Senhor nos promete. Quando nós pensamos nisso, Jesus é o maior exemplo de colocar-se à disposição para falar do reino de Deus, numa época em que ninguém acreditava que ele era filho de Deus. Numa época em que as pessoas esperavam, já expliquei isso aqui muitas vezes, o rei dos judeus vir sobre um cavalo alado, um cavalo utópico, né? Um cavalo cheio de ouro, com o seu exército. Havia essa expectativa no coração dos judeus. Eles queriam verdadeiramente um rei dos judeus que mostrasse poder e riqueza. Jesus tinha riqueza e poder, mas invisível aos olhos humanos. Por isso eles não creram. E aí, quando Jesus agora libera isso para a igreja, queridos, nós vamos começar a entender que ele estava dizendo para aqueles homens: vocês têm um objetivo, vocês têm uma missão, não abram mão desse objetivo, que é um objetivo geral da igreja, mas é uma obrigação pessoal de cada um. Eu, às vezes, entendo que a igreja se pergunta: cadê a nossa equipe de evangelização? Cadê o nosso ministério de evangelismo? Eu reluto para entender que devemos ter um ministério. Lógico que nós temos que nos organizar, nós temos que ter alguém que abrace a visão, que assuma isso e vá à frente com todas as estratégias que Deus der. A questão é, nós não podemos depender de ninguém para ganharmos almas. Nós temos que ir, e vamos, e estamos o tempo todo no mundo lá fora, e nós temos que anunciar a palavra, e se esta palavra cair num coração de solo fértil, este homem, esta mulher vão crer, e a partir daí nós batizamos. Trazemos a igreja para cumprir o ID literalmente. Mas antes que isso aconteça, quem são os anunciadores do reino? Quem são aqueles que vão falar de Jesus, ao invés de ficarem dando desculpa, dizendo: mas nem eu estou bem, pastor, eu não estou bem? Esses discípulos não estavam bem, esses discípulos estavam cheios de medo, esses discípulos estavam, segundo Jesus, com o coração endurecido, e isso não foi desculpa. Jesus não falou: olha, os que tiverem melhorzinhos, vão lá fora ganhar almas para o reino. Jesus não falou: os que forem mais corajosos, ou aqueles que estiverem com a conta bancária gorda, aqueles que não estão doentes. Não, ele disse para todos eles que havia uma missão. E essa missão precisava ser cumprida. Quando eu olho para o papel da igreja, eu entendo que verdadeiramente essa missão não foi suspensa. A igreja vai ser cobrada pelas almas que estão lá fora se perdendo. E se nós olharmos o aspecto desse mundo moderno, a igreja vai ser muito mais cobrada. Por quê, queridos? Porque nós estamos falando de um país de maioria cristã. Sim ou não? Então, não deveríamos ter tantos problemas. O Rio de Janeiro é um exemplo pela quantidade de igrejas para muitos estados. Não deveria sofrer como está sofrendo. Nós temos nas comunidades, o problema está nas comunidades, vá lá e verifique quantas igrejas existem nas comunidades. Talvez em algum ponto, e aí eu olho para a questão da missão, talvez nesse ponto a igreja esteja falhando. O foco não é angariar membros, até porque membro não é aquele que faz a ficha. Membro é aquele que abraça a causa, trabalha pela igreja, e onde quer que ele esteja, ele continua sendo igreja. Ele não se esquece que ele é a igreja, que ele faz parte, não de uma igreja que a gente enxerga Nova Vida em Anchieta, ali na rua tal. Não, estamos falando da igreja que quer morar com Jesus, louvado seja Deus. Esta é a igreja, que não nos detemos em denominações, e não podemos nos deter nisso. Eu estou falando de uma igreja que amadurece na fé. Uma igreja que não vem apenas para o encontro, para fazer a sua oração e dizer: Jesus, me ajude, porque eu estou num problema terrível. Ele sabe qual é o nosso problema. Talvez o nosso problema deixe de existir quando nós nos dedicarmos mais a ele. Falei isso hoje mesmo, para uma pessoa que dizia: são tantos problemas. E eu disse: bem-vindo ao clube, porque eu também tenho muitos problemas, diferentes dos seus. Mas toda igreja tem problemas. Nós encontramos desculpas para não fazer a obra. Nós arrumamos desculpas, muitas vezes, para nem vir à igreja.
E nós estamos em direção errada. Por quê? Porque se eu entendo que a igreja é o local pelo qual eu devo aprender, é o local que eu devo me dirigir para me alimentar, para ter um contato com Jesus, como o bispo Roberto falava, olha, a igreja é um lugar de ponto de contato. Eu preciso olhar para a comunhão da igreja e dizer, aqui o Senhor vai liberar uma palavra, aqui o Senhor vai me dar uma direção, mesmo que eu não pergunte, Ele tem a resposta. Quando nós amadurecemos desta maneira, nós sabemos qual é o nosso papel lá fora. E eu falei, se você quer ganhar alma, você tem que renunciar, mudar a atitude, estar pronto para uma mudança de atitude e ser espiritual. Então eu vou voltar lá para o texto de Marcos 4. Primeiramente eu vou falar da renúncia, porque em Marcos 4, versículo 35 está escrito, naquele dia, sendo já tarde, está escrito aí na sua Bíblia, naquele dia, sendo já tarde, Jesus disse aos discípulos, vamos passar para outra margem. O que me chama a atenção é quando o texto diz, já era tarde. Não é hora de fazer isso. Sabe essa coisa de, quanto tempo faz que você não vai a uma vigília? A gente sempre fez vigília. Por que a gente não faz mais vigília? Porque o povo encontra desculpas para não ficar de madrugada na igreja, mas não encontra desculpas para correr de madrugada para ir ao hospital, para ir a uma farmácia, para ir a uma festa, para visitar um parente. Mas para ir à igreja, não, o melhor horário para ir à igreja é tal hora, é depois dos compromissos, é antes. A gente começa a encontrar desculpa. Queridos, isso não é uma palavra de peso para ninguém, pelo contrário. Quantas vezes eu, quando caminhava com Cristo no início da minha conversão, eu dizia exatamente isso, olha, se nós formos à igreja esta semana, é bem provável que na semana que vem eu não vá, no início da minha conversão. Eu achava que o ideal de ir a uma igreja era uma vez por mês, porque os outros domingos eu tinha minhas ocupações pessoais. Eu fui músico muitos anos, e o fim de semana é o trabalho do músico. Mas eu não vivia disso, era mais diversão do que qualquer coisa. Mas para mim era uma responsabilidade. Então o que eu gostava de fazer era usar o domingo e o sábado para fazer as coisas que eu gostava de fazer. Depois eu aprendi que todos os dias eu preciso fazer as coisas que eu preciso fazer, e não as coisas que eu gosto de fazer. Até porque, querido, seja sincero, friozinho desse, uma pipoquinha, um cobertor de frente para a sua TV, é bom demais, né? Então, quando você abre mão disso, sai do seu trabalho, vem correndo para a igreja, no meio de semana, o que você está fazendo? Você está abrindo mão das coisas que você realmente gosta de fazer, porque a carne gosta de dar ordens, a gente abre mão disso. O que você está fazendo? Renúncia. Para você estar aqui, você está renunciando a alguma coisa que você poderia estar fazendo também agradável lá fora. Coisas boas, coisas agradáveis, coisas que verdadeiramente alimentam a sua carne, mas não edificam a sua alma. Então, em primeiro momento, se nós não renunciarmos, o que Jesus disse para aqueles discípulos? Só para você lembrar do episódio, essa é a passagem que Jesus está pregando a palavra. Ele vai falar de semente, grão de mostarda, ele começa a pregar muitas parábolas, e ali está o povo assistindo, ouvindo Jesus, participando de tudo aquilo. Jesus não olha a hora e diz, vamos atravessar para o outro lado da margem. E alguém vai dizer, mas a essa hora? Isso não é hora de atravessar. Para Jesus não tem hora, irmãos. Escute o que eu vou dizer. Para Jesus não tem hora. Não adianta você sair daqui hoje pensando em amanhã evangelizar alguém. Você já tem que evangelizar assim que sair daqui. Você vai encontrar pessoas até chegar na sua casa. Pergunte para ele, por que Jesus ainda não faz parte da sua vida? Quer conhecer Jesus? São palavras, queridos. São palavras que nós precisamos lançar no coração das pessoas. A questão é que Jesus está ensinando aos discípulos que eles precisam pensar mais nos outros do que neles mesmos. E aí a gente tem uma grande dificuldade. Ai, pastor, é tanta coisa que eu preciso fazer. Desculpe, mas você só faz porque quem te dá saúde é o Deus que te criou para a glória dEle, para que você viva para o louvor e a glória dEle.
Quando eu falo em renunciar às coisas da carne, não é parar de comer, não é deixar de dar atenção para a família, não é deixar de trabalhar, não, queridos, é tudo isso e mais, é você entender que você pode fazer mais para o reino de Deus, porque quanto mais você se envolve com as coisas de Deus, mais Deus está com os olhos voltados para você. Mais Ele acampa os anjos ao seu redor, mais Ele envia os recursos que você precisa, Ele investe naquele que nele crê, diga glória a Deus por isso. Aquela época era a época de rede, né? E Jesus usava a rede, já haviam dois tipos de rede, a rede para dormir e a rede para pescar. Se alguém perguntasse para nós qual das duas redes você gostaria de ter, o seu corpo diria, rede para dormir. Mas ele nos chama para pegar rede para pescar. E quem pesca com rede, se você já pescou um dia, você sabe do que eu estou falando. Não é fácil. Você enfrenta o vento, o mar, o frio, muitas vezes a fome, a escuridão do mar, e nem sabe se vai pegar peixe. Mas você tem que ser destro na rede, você tem que ser hábil na rede. Do contrário, vai ser um passeio de barco que pode não acabar bem. E aí eu chamo a atenção da igreja, irmãos. Nós estamos vivendo tempos em que muitos crentes até pegam na rede, mas por não terem habilidade com a rede, o passeio de barco se torna perigoso, porque eles entram e saem da igreja e não pescam nada. Eles até estão tentando, se esforçando, mas não têm um compromisso. Eles não estão focados no que realmente importa. O que faz um pescador ir para alto mar buscar peixes não é apenas o prazer ou a profissão dele, ele paga contas. Então ele faz isso porque ele quer um resultado. Deixa eu te dizer, a igreja foi chamada para apresentar resultados. Louvado seja Deus. E o resultado da igreja não é você apenas testemunhar do que está acontecendo na sua vida, mas você participar de um mover na vida daqueles que não têm Jesus no coração. Não tem nada mais maravilhoso do que você experimentar, falar do amor de Jesus para alguém, e logo depois esse alguém mandar a notícia dizendo que está salvo, lavado e remido no sangue do Cordeiro. Renúncia, não dando desculpas, para fazer a obra de Deus. Versículo 36, olha que coisa interessante. E eles, despedindo a multidão, o levaram assim como estava no barco, e outros barcos o seguiam. Veja que a primeira palavra de Jesus é para os discípulos. Então, esta palavra está sendo lançada primeiro no coração da igreja. Você que entende o que é ser igreja, essa palavra é para você. Quem sabia que você estaria aqui era o Espírito Santo, eu não sabia. Então, eu não tenho essa preocupação, qual é a mensagem que eu devo levar na quinta-feira? Quem vai estar lá? Nós poderíamos ter metade, ou o dobro, ou o triplo, e ele sabe quem é que estaria ouvindo essa palavra. Então, essa palavra é para nós, tá? No primeiro momento, eles estão identificando-se com a missão, e eles não imaginam que outros barcos vão segui-lo. Por quê? Porque tudo que nós fazemos nesta vida, nós somos observados por alguém. Os pais são observados pelos filhos. Os vizinhos, como o vizinho toma conta da nossa vida. Todos estão observando alguém. E nós não somos diferentes, também observamos alguém. Quando esses homens assumem a missão, o que eles estão fazendo? Levando outras pessoas a experimentarem o sobrenatural também. Porque se você conhece essa passagem, essa é a passagem que o mar vai ficar revolto, Jesus vai estar dormindo, eles acordam Jesus, Jesus levanta, dá uma bronca neles, repreende o mar e a fúria do vento, e os barcos que estavam seguindo aqueles homens viram a autoridade de Jesus também na vida deles. Louvado seja Deus! Se nós experimentarmos, mesmo com as adversidades da vida, cumprirmos a missão de Jesus, aqueles que nos observam vão ver Jesus operando na nossa vida. Louvado seja Deus! E também na possibilidade de operar na vida deles. O texto é claro, diz que os outros barcos o seguiam, isso é maravilhoso. Por quê? Porque nós somos formadores de opinião. Nós. E a nossa opinião não é só aquilo que falamos, é aquilo que nós vivemos. Hoje, com a facilidade da internet, muitos crentes se apresentam como crentes, mandam mensagens,
mandam versículos, mas a questão é, as pessoas que recebem aquelas mensagens, elas conhecem o seu dia a dia? Elas sabem que você está vivendo aquilo que você está falando? Se isso combina, glória a Deus. Elas vão parar e ouvir o que você está escrevendo. Agora, se elas não conseguem encontrar compatibilidade, ou seja, uma coisa é o que ele diz que é e outra coisa é o que ele é. Se isso acontece, irmãos, eu fico imaginando Jesus falando, está na hora da gente atravessar a margem. E alguns falando, Jesus, eu vou depois. Primeiro eu tenho que levar algo para o meu pai, para a minha mãe. Primeiro eu tenho que... Olha, não estamos falando de desprezar essas coisas, mas no momento em que recebemos o chamado, querido, escute, a missão inicial da igreja é cumprir a determinação. Há uma missão para nós. E isso não depende, repito, da igreja. Ai, pastor, queria tanto evangelizar, por que você já não começou? Por que você já não saiu por aí falando de Jesus? Em tempo e fora de tempo. Você lembra da tempestade? Verdadeiramente, versículo 37, está aí, ó. Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava se enchendo de água. Essas são as dificuldades. Não adianta acharmos que a gente vai obedecer a Jesus e não vai ter tempestade nenhuma. Pelo contrário, bastou Jesus se batizar no deserto, no Rio Jordão, e o Espírito Santo levou ele para onde? Para o deserto. Mas como é que ele vence lá o diabo no deserto? Pelo conhecimento que ele tem na palavra. Então, mesmo que se levantem tempestades, você tem que confiar na palavra que ele liberou. Se foi ele que nos convidou, se foi ele que nos chamou, ele vai estar conosco, sim ou não? Sim, versículo 38, e Jesus estava na polpa, dormindo sobre o travesseiro. Os discípulos o acordaram e lhe disseram, mestre, o Senhor não se importa que pereçamos? Claro que ele se importa. Claro que ele se importa, mas em que momento ele vai nos ensinar que nós temos capacidade de vencer as dificuldades da vida? Justamente quando nós abrimos mão das nossas preocupações para obedecer à vontade de Deus. Se ele nos chamou para uma missão, eu posso me ver, o diabo pode dizer que eu sou fraco, o diabo pode dizer que eu sou derrotado, ele pode falar o que quiser de mim, mas o que importa sobre mim é o que Deus pensa sobre a minha vida, é como Deus me vê, louvado seja Deus. Você é filho de Deus, filha de Deus, então levante a cabeça e diga, o Senhor está comigo nesta missão, louvado seja Deus. Porque é grande o número de pessoas que desistem, porque elas já deram um testemunho estranho lá fora, e as pessoas nos recriminam por isso. Você já pregou o evangelho para alguém que acusou você de alguma coisa que você fez de errado mesmo, depois de ser crente? Bem-vindo ao clube. Eu não cesso de falar de Jesus. Certa vez encontrei um amigo aqui no bairro, e eu sempre morei no bairro, tive minha juventude, minha infância, fiz as minhas tripulias, encontrei um amigo de infância, hoje ele também está bem diferente, mas ele me reconheceu, eu reconheci ele, falamos das coisas boas da vida, como é que você está, filhos, esposa, fomos falando disso, de repente ele lembra daquele episódio, aí ele veio trazer o passado triste. Falei, olha, para falar a verdade, vagamente. Que é isso? Você não lembra daquilo e daquilo? Prefiro não lembrar. Não, mas você não pode se esquecer disso. Falei, mas eu quero me esquecer disso. Eu estou vivendo uma novidade de vida, eu estou pastoreando uma igreja, para que eu vou ficar lembrando disso? Agora, vou lhe dar um conselho. Se você conhecer Jesus, ele também vai fazer você esquecer o seu passado. E a maior dificuldade que nós temos de cumprir a missão é porque nós nos lembramos mais do nosso passado do que trazemos à memória as promessas do futuro que ele tem para nós. Se você quer cumprir a missão, lembre-se do que vem pela frente, um reino de glória, em que as nossas lágrimas serão enxugadas pelo Senhor, louvado seja Deus. É disso que nós temos que lembrar e ocupar o nosso coração com essas coisas. Jesus está no barco, o texto é maravilhoso, a polpa do barco para os barcos mais modernos é o lugar onde fica o motor. Jesus está ali dizendo, eu que dou o ritmo, eu que dou a velocidade, eu que faço que o barco pare, o barco ande, eu que tenho o controle da situação, louvado seja Deus. Não fique preocupado, pastor, está um vento, eu sei, está ventando para você e para mim também.
e eu não sou mais forte que você. Mas se nós estivermos juntos, a gente se agarra, e o vento não derruba. O problema é quando a gente sofre o vento e quer sozinho enfrentar a tempestade. Aí, irmãos, cai. Porque aqueles homens, eles eram hábeis na pesca. Eles já deviam ter experimentado como enfrentar uma tempestade antes. Eles poderiam, não incomoda o mestre, não. Vamos a gente aqui, pega aí o balde, vamos jogar água para fora, ou vamos levantar aqui a vela, ou vamos baixar a vela. Não sei, eles vão fazendo as coisas que eles podem fazer, mas há momentos, queridos, que as tempestades são fortes mesmo. E não adianta a gente sozinho querer vencer, não. Pelo contrário, acordar Jesus é o que o texto está dizendo que eles fizeram. Mas fizeram de que forma? Primeiramente na confiança, mas você vê que eles reclamaram, né? Jesus, como é que o senhor pode dormir no meio de uma tempestade? A tempestade não era para Jesus, a tempestade é para nós. Quando você estiver passando uma tempestade, é melhor você olhar para o alto, porque a tempestade é tudo aquilo que a gente vê com os nossos olhos, ou seja, da nuvem para baixo. Mas você tem que se lembrar que acima da nuvem não há tempestade, lá é a morada do Deus Altíssimo, louvado seja o Senhor. Acima da tempestade, acima da nuvem, não há tempestade. A gente está vivendo esse momento. Há um momento que a nuvem passa, o sol volta a brilhar. E por que muitos se desesperam? Porque não acordam Jesus. Versículo 39. E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar, acalme-se, fique quieto. Ele operou, irmãos, o vento se aquietou e tudo ficou bem calmo, exatamente como ele faria. Exatamente porque ele havia dado a ordem para eles atravessarem, ele deu a ordem para ganharmos almas para o reino de Deus. Não pense que não vai haver tempestade ou problema, mas se foi ele que liberou a ordem, então nós temos que confiar nele e não ter medo da tempestade. É nessa hora que nós somos desafiados a ter fé. É por aqui que a gente entende o que significa confiar em Deus nesse momento difícil, porque são momentos cada vez mais difíceis. O que ele deixa para nós é o exemplo. Versículo 40. Então Jesus lhes perguntou, por que vocês são tão medrosos? Em algumas versões, tímidos. A palavra timidez, ela foi colocada como tradução, porque esta versão aqui, ela incomoda mais, Pensa em você dizendo para um crente que está passando uma luta. Eu posso usar as duas palavras num gabinete quando alguém diz, pastor, eu estou vivendo uma luta que eu não sei como fazer. Eu posso olhar para esta pessoa e falar, por que você é medroso? Alguém vai ficar chateado comigo, porque, pastor, eu não sou medroso. Eu sou corajoso, mas eu não estou aguentando a luta, mas foi a palavra que nessa tradução nos mostrou melhor a fé daqueles homens. Fé é uma questão de avançar quando a gente não vê possibilidade. Fé é justamente a gente enxergar de olhos fechados. Fé é acreditar na palavra e não apenas ver o que está a caminho, queridos. Nós caminhamos por fé e sem fé é impossível agradar a Deus. Então nós precisamos ser desafiados justamente para mostrar que nós temos fé. Aqueles homens ali, sabe o que eles podiam fazer? Na hora da tempestade, eles podiam fazer, não fizeram, ainda bem, porque deixou exemplo para a gente. Eles podiam olhar para Jesus e falar, se Jesus está dormindo, e foi ele que nos chamou para a tempestade, então nós vamos deitar do lado dele e vamos dormir também. Aí você entende porque que Paulo fala que morrer em Cristo é ganho. Não é que ele quer morrer, mas ele confia que Deus vai salvá-lo, louvado seja Deus. Mas eles não fizeram isso, e aí Jesus disse, tudo bem, eu vou acalmar o mar, mas que vocês são medrosos, são. Esta palavra que também disse, é traduzido como timidez, deve nos fazer pensar um pouquinho, o quanto a igreja talvez não esteja com medo ou acovardada, mas o quanto a igreja ainda é tímida, o suficiente para enfrentarmos tempestades e não experimentarmos o poder de Deus sobre nós. Crente que tem medo de tempestade não está preparado. Crente foi chamado para passar pela tempestade mesmo, irmãos. Você não foi chamado para a calmaria desse tempo. Esse tempo não vai dar calmaria para a gente. Há um momento que a gente fica, aqui é maravilhoso, dentro da igreja é tudo maravilhoso. Você está enchendo o seu coração da palavra de Deus, mas você vai sair daqui. Você vai lá fora encontrar o seu patrão,
encontrar violência, encontrar as pessoas que se colocam à disposição do mal, está tudo lá fora. Aqui dentro, glória a Deus, mas a igreja não é o céu, é o lugar que aponta para o céu. Quando você sair daqui, você vai ver que as coisas continuam difíceis. Mas não tem problema não. Você encheu o seu coração da palavra de Deus. E mesmo que você tenha medo, ou seja, tímido, a palavra nos mostra que eles experimentaram o sobrenatural. Versículo 41. E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Irmãos, a gente só experimenta do poder de Deus quando as adversidades vêm. Nós não podemos ser conduzidos pelos testemunhos alheios. É tão bom a gente ouvir testemunho de fé, de coragem, de vitória, mas nós temos que ter as nossas próprias experiências. Se você entende qual é a sua missão, Jesus vai te levar a desafios maiores, porque quanto maior o desafio, maior o sobrenatural de Deus se manifesta. Não tenha medo de aceitar a missão. Capítulo 5 de Marcos, versículo 1. No final, o que aconteceu, pastor? Jesus e os discípulos chegaram à outra margem do mar, a terra dos Gerazenos. Aqui é o episódio de Marcos 5, que ele salva um homem endemoniado, que nós chamamos de endemoniado gadareno. Ele tinha um propósito. Ao abandonar a multidão que ali estava, os que estavam sem barco não seguiram Jesus. Só seguiu Jesus quem tinha barco. E eles foram justamente porque eles queriam ouvir mais, queriam ver mais. E eu começo a pensar que eles também enfrentaram a mesma tempestade, mas eles viram Jesus operando, eles chegaram do outro lado, e do outro lado Jesus salvou, libertou, curou aquele homem dos demônios que estavam nele. Tudo isso nós já lemos na palavra de Deus, e eu começo a imaginar que esses homens que seguem os discípulos obedientes também experimentam. Sabe o que isso significa? Que se você tiver a coragem, se você não for medroso, você vai ganhar almas para o reino de Deus. E as pessoas que olham para você também vão ser alcançadas pelo reino de Deus. Porque o que Deus tem a fazer na vida da igreja, o diabo não pode esconder. Diga glória a Deus por isso. Coloque-se de pé, por favor. Louvado seja o nome do Senhor. Vou convidar você a curvar sua cabeça, fechar os seus olhos. E lembrar que Deus nos permite passar por determinadas adversidades para experimentarmos as coisas sobrenaturais. Não podemos apenas falar do Deus que tudo pode, se nós ainda não temos experiências dele realizando grandes feitos nas nossas vidas. Eu queria que você, de olhos fechados, começasse a conversar com Jesus nesse momento. Pedisse a Ele mais confiança, mais coragem, mais ousadia para falar do amor dEle sobre você. E você verdadeiramente se lembrasse que um dia você ouviu uma palavra e esta palavra convenceu você. O Espírito Santo te conduziu até este lugar para que hoje você pudesse estar aqui ouvindo mais de Deus, gerando mais fé e coragem no seu coração. Não tenha medo, igreja. Avance com o Senhor. Passe pela dificuldade na obediência e você vai ver que Deus tem coisas maravilhosas para fazer. O exemplo é dele mesmo. Esteja preparado para cumprir o ID do Senhor a todo momento. Não apenas numa missão específica da igreja, mas a todo momento. Quer seja com tempestade ou com sol muito forte. O que importa é que o Senhor nos guarde, que o Senhor nos dê frutos. Esteja preparados. Aleluia. Louvado seja o teu nome.